A paz do Senhor a todos, irmãos do setor 14 ou de outros setores ou outros ministérios. Nós estamos aqui para dizer que é uma imensa alegria estar aqui com vocês, porque a partir de hoje nós caminharemos juntos para uma jornada que nós iremos tratar temas referentes ao Pentecostes. Eu tenho certeza que essa série ela será muito edificante para você e ela também serve para aquecer os nossos corações para o Pentecostes que ocorrerá em 2026 aqui na nossa sede no setor 14, Jardim Ângela. E eu te convido para participar conosco dessa jornada que tem por título Pentecostes, Reaviva-nos. Neste primeiro vídeo nós vamos tratar sobre o tema A Necessidade do Pentecostes. E à guisa de introdução, nós precisamos entender que o Pentecostes ele não nasce em Atos capítulo 2, porque ele já pulsava no coração da história redentiva desde o Antigo Testamento. Porque a festa chamada Pentecostes, ela era celebrada, de acordo com Levíticos 23, versículos 15 e 16, 50 dias após a Páscoa. E no desenvolvimento da tradição judaica, ela passou a comemorar a entrega da lei no Sinai. Ali Deus ele formou Israel como nação, selando uma aliança fundamentada em fundamentos escritos em tábuas de pedra. É por isso que em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, está escrito: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Entretanto, o Sinai também revelou os limites dessa lei que o Senhor deu, porque o povo recebeu a revelação da vontade de Deus, mas não o poder para cumpri-la. O fogo desceu sobre o monte, a voz de Deus foi ouvida, mas o coração do povo continuou endurecido. Como afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que os profetas eles anunciaram um novo tempo. Jeremias, por exemplo, no seu capítulo 31, versículo 33, declarou: Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Ezequiel, de igual modo, profetizou no capítulo 36, versículo 27, dizendo: Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então, o que o Sinai não pôde realizar externamente, o Espírito Santo seria enviado para realizar internamente. E é nesse pano de fundo que Atos 2 deve ser lido, porque no mesmo dia em que os judeus celebravam a lei recebida no Sinai, Deus inaugura a nova aliança ao derramar o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 2, e cumprindo dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o versículo 4 finaliza dizendo: E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, não mais tábuas de pedra, mas corações de carne. Não mais uma voz distante no monte, mas Deus habitando no seu povo. O que antes era memória da lei, torna-se agora experiência da graça. Então, o Pentecostes, ele não anula o anterior, mas ele o cumpre. Como descreve F.F. Bruce, no Sinai, Deus formou uma nação, e no Pentecostes, em Atos 2, ele inaugurou a igreja. John Stott observa dizendo que Pentecostes não foi apenas um evento espiritual, mas um marco histórico redentivo, o início da missão mundial da igreja. Assim compreende-se por que Jesus proibiu os discípulos de saírem em missão antes do Pentecoste. Versículo 4 e 8 do capítulo 1 diz: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Recebereis, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eles já tinham a mensagem, mas ainda não tinham a unção. Eles tinham a verdade do Cristo ressurreto, mas não a capacitação do Espírito Santo prometido. Portanto, se no Antigo Testamento Pentecostes celebrava a lei que revela o pecado, após Atos 2, a igreja celebra o Espírito Santo, que capacita para vencer o pecado e cumprir a missão que Cristo comissionou à sua igreja. Então, a missão cristã, ela não nasce da estratégia humana e nem do entusiasmo religioso, mas do agir soberano do Espírito Santo. Sem Pentecostes há discurso, mas não há poder. Sem Pentecostes há conhecimento, mas não há transformação. Então, a primeira regra da necessidade do Espírito Santo e do Pentecostes é que o Pentecostes foi necessário porque a obra exige poder do alto. Jesus declara de forma categórica em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
esta afirmação, ela estabelece um princípio que é inegociável na obra cristã: testemunho sem poder é algo incompleto, porque antes de enviar, Cristo manda esperar, porque antes da ação vem a capacitação. Então a obra ela não começa com um movimento religioso, mas sim com revestimento espiritual que vem do céu. E os discípulos já haviam caminhado com Jesus, ouvido seus ensinos, visto seus milagres e até mesmo recebido autoridade para expulsar demônios. Contudo, mesmo após a ressurreição, Jesus não os considera prontos. E isso revela algo muito interessante: experiência, conhecimento e chamado não substituem o poder do Espírito Santo. Portanto, o Pentecostes ele supre a insuficiência humana diante de uma tarefa divina. Então, primeiro, o Pentecostes é necessário hoje, porque a missão continua divina, o mundo continua resistente e a igreja continua totalmente dependente do poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, o Pentecostes foi necessário porque o medo só é vencido pela ação do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, diz a Bíblia, em João capítulo 20, versículo 19, que os discípulos não estavam apenas desorganizados, mas também paralisados pelo medo. João demonstra e registra que eles permaneciam reunidos, com as portas fechadas por medo dos judeus. O Cristo ressurreto já havia se revelado a eles, mas a coragem ainda não havia nascido. E essa virada, ela acontece justamente em Atos 2, porque cheios do Espírito Santo, os mesmos discípulos que outrora se escondiam, agora estão se expondo. Pedro, outrora que foi dominado pelo medo da rejeição, a Bíblia diz no versículo 14 que ele levantou-se com os 12 e anunciou a palavra de Deus com ousadia. E essa mudança, ela não pode ser explicada por traço de personalidade ou algum amadurecimento psicológico, mas pela obra interior do Espírito Santo, que tem poder para transformar covardes em testemunhas poderosas do nome de Cristo. E Paulo sintetiza essa realidade ao afirmar na sua segunda carta, escrita a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. John Stott, ele diz que o Espírito Santo não foi nos dado para nos fazer sentir seguros, mas para nos tornar fiéis, mesmo quando isso exige coragem. Então, em segundo lugar, o Pentecostes ele é necessário hoje, porque a missão sempre confronta, e apenas o Espírito Santo gera ousadia que sustenta o testemunho. Onde o Espírito Santo age, o medo perde o domínio e a fidelidade tende a vencer o silêncio. E em terceiro e último lugar, o Pentecostes foi necessário porque a igreja só existe plenamente com o Espírito Santo. A igreja, queridos, ela não nasce de uma decisão administrativa e nem de um ajuntamento humano religioso, mas sim da ação soberana de Deus. Lucas afirma que o ponto inaugural da igreja ocorre quando todos foram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito, ele não é um complemento da comunidade cristã, mas sim o seu princípio vital. E o resultado imediato de Pentecostes não foi confusão, mas vida espiritual organizada pelo próprio Espírito Santo. A expansão não foi fruto de métodos ou estratégias humanas, mas de presença. Não foi de planejamento de homens, mas da obra contínua do Deus vivo. E Paulo reforça essa verdade ao declarar em 1 Coríntios 12, versículo 13, dizendo: em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Então é o Espírito quem forma, sustenta e edifica a igreja como o corpo de Cristo, onde ele não governa a estrutura, mas não a vida, a instituição, mas não comunhão verdadeira. Hernandes Dias Lopes resume essa realidade ao afirmar que quando o Espírito Santo governa a igreja, ela cresce em maturidade espiritual e avança na missão de alcançar vidas. Assim, o Pentecoste não veio apenas para organizar a igreja, ele a vivificou, tornando-a um organismo vivo e espiritualmente frutífero. Sem o Espírito Santo, a igreja perde a sua razão de existir. Com ele, torna-se um instrumento vivo da graça de Deus no mundo. Então, em terceiro e último lugar, o Pentecostes é necessário hoje
Porque sem o Espírito Santo a igreja existe em forma, mas não em vida. Existe como organização, mas não como organismo vivo de Cristo. Que cada um de nós reflita. Estamos tentando cumprir a missão com nossas próprias forças ou com o poder que vem do alto? O convite do Pentecostes permanece: abrir o coração, buscar o Espírito e permitir que Deus transforme a nossa vida em um instrumento vivo para a sua missão no mundo e o cumprimento da glória de Deus entre os filhos dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde.